Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar uma palavra convosco nesse momento e eu quero ler no quarto evangelho da Bíblia, que é chamado de Evangelho Joanino, porque foi escrito pelo evangelista João. No capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Do versículo 1 ao 5 e agora o versículo 14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então, nós lemos aqui no Evangelho Joanino, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5 e no versículo 14, sobre o Senhor Jesus como sendo a palavra de Deus, ou seja, o Logos de Deus. E um dos nomes, entre os vários nomes e títulos através dos quais Cristo é chamado nas Escrituras, um dos nomes através dos quais Cristo é chamado nas Escrituras é a palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Senhor Jesus. Então, hoje eu quero falar sobre essas duas doutrinas, a doutrina de Cristo e a doutrina da palavra, ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Eu quero falar sobre Jesus e as Escrituras, e eu quero fazer algumas comparações entre ambos. Então, vamos lá. Quais são as comparações entre as Escrituras e Jesus? Em primeiro lugar, ambos são conhecidos como a palavra de Deus. Só que a diferença está exatamente nisso que eu irei falar. A Bíblia é a palavra de Deus na sua forma escrita. Então, nós temos aqui a Bíblia como um livro. E Cristo é a palavra de Deus em forma viva, ou seja, uma pessoa. Então, a diferença entre os dois está nisso, é que a palavra de Deus em forma escrita é um livro, Por exemplo, nós vemos os 10 mandamentos sendo escritos em 2 tábuas, isso indica um livro. E Cristo é a palavra em forma viva, ou seja, uma pessoa. Então, quando nós chegarmos no céu, o que nós entendemos é que lá nós não teremos mais a palavra na sua forma escrita, ou seja, nós não teremos a Bíblia no céu como um livro, mas nós teremos a palavra em forma viva, como uma pessoa, a pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Então, quais são as comparações entre as Escrituras e Jesus Cristo? Em segundo lugar, ambos são eternos. Isso mesmo. As Escrituras são eternas e o Senhor Jesus Cristo é eterno. Nós podemos ler sobre isso em relação às Escrituras em 1 Pedro 1,23 e em relação a Cristo em Hebreus 13,8. Então, a palavra de Deus não teve princípio, não tem meio e jamais terá fim. Ela permanecerá para sempre, assim como Jesus, que não tem princípio, não tem meio e jamais terá fim. Ele sempre existiu, existe e existirá. Então, esse é um segundo ponto que nós podemos aprender. Quais são as comparações entre as Escrituras e Jesus Cristo? Em terceiro lugar, ambos
vieram do céu. As Escrituras foram enviadas por Deus do céu, assim como o Senhor Jesus, que foi enviado por Deus do céu, e quando chegou aqui, nós poderíamos falar: Ele é o Emanuel, Deus conosco, Deus entre os homens pecadores. Quais são as comparações entre as Escrituras e Jesus Cristo? Em quarto lugar, ambos vieram para abençoar um mundo perdido por causa do pecado. Isso mesmo. As Escrituras, elas vieram do céu para abençoar esse mundo perdido, mostrando o que é o pecado, mostrando a santidade de Deus, mostrando qual é a verdadeira condição do homem diante de Deus e o que acontecerá com esse homem se ele permanecer no seu pecado. E mostrando o que acontecerá com esse homem se ele se voltar para Deus, ou seja, através da conversão, né? Através do arrependimento genuíno, através da fé. E Cristo, ele veio para abençoar esse mundo perdido. Ele veio para desfazer as obras do maligno. Então, é isso que nós vemos ele fazendo durante o seu ministério terreno, né, quando ele estava aqui, aproximadamente 33, 34 anos. E hoje nós vemos ele fazendo isso, continua fazendo através do Espírito Santo. Então, tanto as Escrituras como Cristo abençoam esse mundo perdido. Quais são as comparações entre as Escrituras e Jesus Cristo? Em quinto lugar, ambos têm algo de humano e de divino. Ambos têm um componente humano e um componente divino. As escrituras foram escritas por aproximadamente 40 homens distintos que foram usados por Deus. Então, a Bíblia tem a sua parte humana porque foi escrita por seres humanos, por homens. Entre tantos homens que escreveram a Bíblia, nós temos reis, temos poetas, profetas, pescadores, médicos, né? E entre outros mais. E a Bíblia tem o seu componente divino, porque embora tenha sido escrita por homens, ela foi inspirada por Deus. Então toda a escritura é divinamente inspirada pelo Senhor. E Cristo, ele tem as suas duas naturezas, a humana e a divina. Isso se chama união hipostática, né? A unidade das duas naturezas de Cristo na sua única pessoa. E nós sabemos que Cristo, então, é 100% Deus, é verdadeiramente Deus, e 100% homem, e 100% homem, verdadeiramente homem. Então, Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso nós podemos verificar nas Escrituras. E quais são as comparações entre as Escrituras e Jesus Cristo? Em último lugar, ambos promovem uma verdadeira limpeza na vida do cristão ou na vida de uma pessoa que é regenerada. As Escrituras nos limpam, nos purificam, tiram os nossos vícios, tiram as nossas manias, tiram a fofoca, o álcool, tiram o cigarro. As Escrituras, elas fazem uma limpeza de dentro para fora. Isso se chama santificação, e Cristo também. Cristo, ele disse em relação às Escrituras, em João capítulo 15, versículo 3, para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E Cristo também purifica. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meus irmãos, era isso que eu queria compartilhar convosco. Eu queria falar sobre Jesus e as Escrituras, essas duas doutrinas fundamentais na vida da igreja. Deus vos abençoe, meus irmãos. Até a próxima.